Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando neste momento mais uma edição do Unifev em Pauta, te atualizando das últimas notícias daqui da instituição, o que você já confere a seguir. E a egressa da pós-graduação em psicanálise clínica, o sujeito contemporâneo, e também a egressa do curso de psicologia da Unifev, Malena Jambersi, lançou este mês um livro sobre relações maternas. A obra, intitulada Mães, a falta que faz morada em mim, ilustra por meio de contos as várias relações cotidianas que envolvem a maternidade. Nós batemos um papo com a Malena sobre essa conquista. Vamos conferir. Também. Oi Malena, tudo bem? Tudo jóia. Agradeço já de antemão o convite, estou muito honrada de estar aqui. Que bom, a gente que agradece também a sua participação, viu? Bom, Malena, para começar então o nosso bate-papo, conta pra gente como que surgiu a ideia de fazer um livro sobre um tema, né, tão importante, né, sobre mãe. Bom, o livro ele surgiu na graduação. No meu período de graduação foi onde eu tive o meu primeiro contato com o tema do feminino, da feminilidade em si, que não deixa de falar sobre as relações maternas. Mas ali surgiram vários outros temas também que eu fui me interessando e eu acabei deixando ele ali adormecido. Abriu, acho que um leque de possibilidades, né? Quando a gente começa a ter o contato com os temas do cotidiano, eu me vi indecisa de saber qual que seria mais importante. Mas na pós-graduação, eu ingressei logo após o término da graduação, eu iniciei ela em paralelo com o consultório. E no consultório é onde a gente vai vendo a prática, né? E por incrível que pareça, esse tema ele retornou como demanda das minhas pacientes. Eu sempre me vi ali relutando ou tendo que retomar alguma teoria, né? E aí eu falei, vou caminhar por esse tema, vou entender um pouquinho mais sobre o que ele se trata. E aí eu iniciei a escrita, e na pós-graduação ele nasceu em forma de artigo. E a gente fez esse artigo, mas quando a gente inicia também o processo de escrita, parece que nunca se cessa, né? Parece que na hora que termina fala, poxa, mas eu tinha tantas coisas mais para poder falar. E aí eu comecei a fazer algumas anotações, observações, não só na clínica, mas eu também ingressei na política pública de saúde. E aí eu também falei, gente, isso aqui me chama atenção, isso aqui está em comum, isso aqui está em alta, todo mundo falando. Nem sempre a gente tem umas relações positivas, se tratando de relacionamentos maternos. E aí esse leque de possibilidades me surgiu essa ideia de colocar um pouco mais essa prática da escrita em forma de livro. Aí iniciou essa montagem, deixei ele guardadinho durante um tempo, até a coragem vir, e depois eu iniciei o processo de procura da editora e de toda a edição em si. Que legal, Malena. Então vamos conversar agora um pouquinho sobre o tema, né? Fala pra gente o que é abordado no livro, né? O que ele traz para o leitor. Sim. Ele é um tema e é um livro que ele fala de relações maternas, mas não só. Por vezes o leitor ele vai se ver identificado enquanto mãe, enquanto filho, ou até mesmo aquelas pessoas que jamais pensaram em ter filhos, né? Então eu uso de relações maternas para falar do ser humano, de como o ser humano se instaura na realidade, de como que ele se relaciona com as pessoas. E quando tem relações, logo tem conflitos. Então eu vou trazendo alguns conflitos atuais de temas e conceitos muito em altas e que são necessários serem falados, serem trabalhados, como por exemplo o machismo estrutural, como por exemplo o racismo, como por exemplo também o suicídio, que é um tema que muitas pessoas evitam falar. Então ele é um livro que ele lida com alguns tabus de uma forma bem tranquila, com uma linguagem totalmente acessível, usando de exemplos em formato de contos, para poder tornar a escrita e a leitura um pouco mais didática. Então ele é um livro que ele fala de relações maternas, mas ele vai muito além disso. Entendi. E Malena, você é formada pela Unifev, né, em psicologia, fez também pós-graduação, né? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e também o incentivo que você recebeu aqui, né, para estar desenvolvendo esse projeto. A Unifev ela é uma instituição que ela preza muito pelo comprometimento e pela ética dos alunos, né? Então, desde o primeiro ano, parece que essa ideia de todo o comprometimento, da responsabilidade,
vai se instaurando aos poucos para a gente, né, e vai nos aproximando da nossa realidade. E aí, na graduação, eu fui me identificando com isso, com a forma de me organizar, com a forma de me doar ao outro e também a mim, né, e de ir esquematizando. E na pós-graduação, eu vi a necessidade de continuar, né, um pouco mais específico na minha área de atuação, na área que eu escolhi, que é a psicanálise, e a ajuda de muitos professores, em especial da minha orientadora, que foi a mesma, tanto da graduação quanto da pós, uma total liberdade de comunicação, de contato, de disponibilidade, né, porque a gente, enquanto aluno, enquanto graduando, a gente meio que dá uma surtadinha, né? E esses professores, não sei se é um mérito da psicologia ou não, mas sempre ali de prontidão para acolher, para responder, para orientar, né? Nada assim de um universo muito diferente, sempre tentando se aproximar da nossa realidade, da nossa cultura, com um vocabulário simples e ao mesmo tempo muito didático. Então é uma instituição que, assim, sem dúvida alguma, me proporcionou e continua proporcionando muitos novos caminhos, né? E essa vontade de sempre continuar. Pretendo agora levar para frente, fazer desse projeto um possível estudo de mestrado, e não teria sido possível se não fosse a instituição. E Malena, conta pra gente também, assim, com certeza com essa entrevista, né, diante de todo esse nosso bate-papo, muitas pessoas agora estão super curiosas, né, para lerem o livro, para conhecerem o que você fala lá. Como que essas pessoas podem estar adquirindo o livro? De que forma podem ter acesso a ele? O livro, vou me gabar um pouquinho agora, mas eu fui surpresa, porque ele estava em pré-venda só no site exclusivo da editora, né? E aí, de repente, já saiu da pré-venda, eu recebi os meus editais impressos, eu fiquei sem nenhum, de tamanho que foi a demanda, tanto de pessoas da minha proximidade, quanto de pessoas que foram vendo as divulgações e vieram até mim. E hoje ele está disponível em todas as plataformas digitais, então Mercado Livre, Amazon, na própria editora, que é a editora Penalux, Americana, Ponto Frio. E para quem ainda tiver essa proximidade, eu recebo a minha segunda remessa, provavelmente nessa próxima semana. Tem gente que gosta de pegar ele impresso, né, de cheirar o livro. Eu tenho dessas também, então vai estar comigo também disponível nessa próxima semana. Malena concluiu a especialização em psicanálise clínica pela Unifev em 2020. A profissional conta que foi a partir disso que o escopo de seu trabalho tomou forma, dando origem à publicação. E o Hospital Veterinário de Ensino da Unifev retomou os atendimentos em abril deste ano, depois de ter precisado fechar por alguns meses devido à pandemia do novo coronavírus. Inaugurado em setembro de 2019, o espaço atende animais de colaboradores e de alunos da instituição. Nós estivemos no hospital e, na oportunidade, batemos um papo com uma mãe de 2 alunos do Colégio Unifev, a Eliane, quem nos contou sobre sua experiência no local. Recentemente, a família dela adotou uma cachorrinha, Belinha, que veio doente, mas foi tratada pela equipe do hospital. Meus filhos estudam aqui na Unifev e eu fiquei sabendo que podia trazer os animais aqui e a minha cachorrinha estava muito mal. Aí eu trouxe ela e fui super bem atendida. Cheguei aqui, ela fez já um hemograma de urgência e ela teve que fazer uma transfusão de sangue, porque se ela não fizesse naquele dia, ela ia falecer. E hoje, faz 15 dias aí, ó. A Belinha já está ótima, né? Bom, em nossa visita ao hospital, também conversamos com a médica veterinária e docente da Unifev, Luciana Campos, quem falou pra gente sobre o funcionamento do Hospital Veterinário de Ensino, agora com os atendimentos retomados desde abril. Vamos conferir. Bom, este ano nós retomamos em março, né? Infelizmente, tivemos que fazer uma pequena pausa novamente, né? Por conta de todo o agravamento da pandemia. E retornamos depois em abril, né, finalmente como estamos até hoje. Claro que com todas as normas de segurança tivemos que diminuir o número de pessoas envolvidas nos atendimentos, né? Inclusive diminuímos um pouco o número de procedimentos também.
pedimos aos tutores que venham de preferência sozinhos, né? A não ser nos casos daqueles animais que realmente são um pouquinho mais difíceis de lidar, mas estamos caminhando, né, conseguindo progredir nos atendimentos do hospital. Por enquanto, a Unifev está trabalhando somente no atendimento aos tutores que já são colaboradores ou alunos da Unifev. Então, por enquanto, somente a comunidade interna está sendo atendida. Graças a Deus, né? Nós iniciamos em setembro de 2019, né? Infelizmente tivemos que parar na segunda quinzena de março, ficamos quase um ano parados, então foram atendimentos 5 meses no início, mas quer dizer, em 6 meses, né, de atendimento, se nós somarmos, já somaram mais de 400 animais. E é claro que desses animais, muitas vezes, são realizados mais de um procedimento. O animal, por exemplo, que vai passar por uma cirurgia, ele tem que primeiro passar por uma avaliação para saber se ele está em condição cirúrgica, assim como acontece com a gente também. No curso de Medicina Veterinária da Unifev, a partir do 7º período, os alunos já estão aptos a realizar o estágio supervisionado obrigatório. E nós abrimos vagas para acompanhamento. Então, atualmente, nós temos alunos de 7º e 9º período acompanhando as atividades. Bacana, né? E a gente vai agora bem rapidinho para o intervalo, mas fique aí porque daqui a pouco o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você das últimas notícias da instituição. Fico então te esperando, até já! Unifev em Pauta de volta do intervalo para continuar a falar da instituição e a trazer algumas das últimas notícias para você. Começando o segundo bloco do programa agora. E a gente fala de saúde em pauta. Quem conversa com a gente é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde aqui na Unifev. Hoje o professor traz mais informações importantes sobre a Covid-19, elementos preventivos e cuidados emocionais na pandemia. A seguir. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev, em especial Unifev em Pauta. Nós temos certeza que a pandemia passará. Nós temos certeza porque nós já estamos com um horizonte muito positivo com relação à presença das vacinações e cremos que haverá também uma progressão continuada com relação à educação sanitária nesse país. Agora, nós temos que fazer uma discussão importante aqui. Toda a pandemia e, infelizmente, a Covid-19 não foi diferente, é como se fosse um grande terremoto. E quando nós olharmos para trás, nós vamos ter que entender pelo rescaldo o que sobrou. E aí eu preciso que vocês entendam, nós estamos num pico de pandemia, mas também nós estamos em um pico de conflitos emocionais, psicológicos e também de relacionamentos. Haverá inclusive grandes estudos agora sobre o comportamento dos seres humanos frente ao uso abusivo de drogas, álcool e medicações ansiolíticas, psicotrópicas de uma forma geral, mas também de controle da depressão. O que está acontecendo com o nosso mundo? As pessoas tiveram um impacto muito violento com relação à parte emocional e psicoafetiva e psicossocial que a pandemia nos trouxe. Aí nós vamos olhar para trás e vamos tentar entender. Será que nós conseguimos passar por essa pandemia ilesos? Será que nós conseguimos manter as ótimas relações interpessoais entre amigos, familiares, profissionais do trabalho e as nossas relações enquanto sociedade vigente? E é isso exatamente que inclui esse momento que nós estamos. Nós temos que manter a nossa preservação ética,
moral, mas também, principalmente, a nossa manutenção como seres humanos, que cuidamos da solidariedade como um ponto forte para ajudarmos as pessoas a superarem essa pandemia. Você se tornará muito mais proativo e muito mais honrado dentro dessa sociedade frente a tudo aquilo que você pode estar fazendo para ajudar pessoas. Mas muitos, infelizmente, ou por ganância, ou por excesso de zelo, ou por pânico, ou mesmo por omissões, acabaram deixando as histórias pessoais de lado. Acabaram não honrando as amizades, não honraram as relações familiares, as inter-relações entre pessoas dos seus passados e dos seus presentes. E, infelizmente, estão nessa tsunami emocional. E como controlar isso? É necessário fazer com que as inter-relações sejam restabelecidas. Entender nós como seres humanos ativos e unidos para uma sociedade melhor. E nós temos que, enquanto profissionais da área de saúde, ajudar as pessoas a entenderem que qualquer tipo de subterfúgio medicamentoso, ele é momentâneo, porque as circunstâncias exigem um alicerce muito maior, que é o alicerce da amizade, o alicerce da espiritualidade, o alicerce das boas relações, da boa convivência, mas também da generosidade para termos um mundo melhor. E nós temos que fazer isso para as nossas crianças, temos que fazer isso para a sociedade que está agora, para um futuro muito mais promissor. Nós temos certeza que a pandemia vai passar, mas nós temos que deixar um legado, não só um legado de solidariedade, de afetividade, mas um legado de espiritualidade positiva, porque esse universo que nós estamos depende do amor, da confiança e das inter-relações humanas. Um grande abraço e ótima saúde mental para todos nós. Obrigada pela participação, professor. E a gente aproveita agora para reforçar aqui que seguem abertas as inscrições para o vestibular de Medicina da Unifev. Neste ano, a seleção vai ser realizada pela VUNESP com a nota do Enem. Para conferir o edital completo e fazer a inscrição, que vai até dia 31 de maio, é só acessar unifev.edu.br/med 2021. Viu só? Você também pode ter sucesso como médico. Para isso, escolha a melhor faculdade. Faça medicina na Unifev. Infraestrutura de ponta, laboratórios completos, simuladores de alta fidelidade e internato próprio. E, é claro, corpo docente com médicos e professores titulados. O seu sucesso passa pela Medicina Unifev. Vestibular Unifev. Seleção pela nota do Enem. A gente troca de assunto agora e fala de língua portuguesa, porque o docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz a seguir orientações para a gente usar no nosso dia a dia. No Português são 2. No programa de hoje, o professor fala sobre pronomes demonstrativos. Oi, bem-vindo ao Espaço Português são 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. Essa semana eu pensei que nós pudéssemos refletir a respeito do uso dos pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, este, esta, isto. São muitas as dúvidas que as pessoas têm a respeito de quando utilizar um e quando utilizar o outro. As pessoas pensam, é indiferente, tanto faz usar, ou existe algo que os distinga, né, que os diferencie? E pensando nisso, então primeira coisa, não esqueçam, são pronomes chamados de demonstrativos, o próprio nome já fala, eles têm o objetivo de demonstrar espacialmente, ou seja, num determinado espaço físico, onde algum objeto ou pessoa está em relação a quem está falando. Então, onde um objeto está em relação às pessoas que estão falando. Acho que fica mais fácil se a gente exemplificar. Pensa assim, ó, o este, esta, isto
é um pronome utilizado sempre para demonstrar que o objeto está mais próximo de quem fala do que da pessoa que está ouvindo. Então, se eu disser, por exemplo, para vocês, olha, este relógio que tenho nas mãos é de ouro. Este relógio que tenho nas mãos é de ouro. Se eu disser isso, significa que o relógio está mais próximo de mim, que estou falando, do que de você que está ouvindo. Então, eu vou usar este, esta, isto. Por lógica, o esse, essa, isso significa que o objeto a que eu estou me referindo está mais próximo da pessoa com quem eu estou falando do que de mim. Então eu vou dizer assim, ó, isso que está aí contigo é um livro? Isso que está aí contigo na sua mão é um livro? Significa que o objeto ao qual eu estou me referindo está mais próximo de você, que é a pessoa com quem eu estou falando, do que de mim. Nessas circunstâncias eu vou usar esse, essa, isso. E tem também o aquele, aquela, aquilo. Esse é o mais tranquilo. Significa que o objeto de que a gente está falando está longe tanto de mim quanto de você, que é a pessoa com quem eu estou falando. Então eu vou dizer assim, ó, aquela moto parada na esquina é tua? Aquela moto parada na esquina é tua? Quando eu falo aquela, significa está distante de mim, está distante de você. Vamos recapitular? Este, esta, isto, próximo de quem fala. Esse, essa, isso, próximo em relação a quem ouve, a pessoa com quem eu estou falando. Aquele, aquela, aquilo, distante de nós dois. Tem outra possibilidade? Tem. Se você estiver escrevendo, aí você pode pensar nos pronomes esse, essa, isso, como sendo pronomes que eu uso para retomar alguma coisa que já foi dita. Então, esse, essa, isso são pronomes utilizados discursivamente. Eu estou pensando agora num processo escrito. Eu estou pensando numa situação escrita. Na escrita ele retoma algo que eu já mencionei. Claro que na oralidade também, mas é mais fácil imaginar que no processo escrito. Então eu digo assim, ó, que eu não seja indiferente à dor do outro. Que eu não seja indiferente à dor do outro. Isso estava escrito na camiseta dele. Isso o quê? A frase acima. Que eu não seja indiferente à dor do outro. Então, como eu estou recuperando algo que foi dito, eu vou usar esse, essa, isso. Outra. Não há tempestade que dure para sempre. 2 pontos. Essas palavras me disse minha mãe. O que minha mãe me disse? Não há tempestade que dure para sempre. Já foi mencionado? Já foi falado anteriormente? Eu estou recuperando? Então eu vou usar esse, essa, isso e os devidos plurais. Agora, se eu estiver utilizando um termo e esse termo ainda vai ser mencionado, ele ainda vai ser referido, fica assim, ó. Espero sinceramente e estou. 2 pontos. O fim da violência e a igualdade social. São 2 coisas que eu espero. Então eu disse, espero isto. Eu ainda vou anunciar o que é que eu espero. E aí vem o que eu espero. Fim da violência, igualdade social. Este, esta, isto. Outro exemplo. Sempre sonhei com estas prioridades para o país. Quais são? Saúde, emprego e educação. Então são coisas que eu ainda vou anunciar. Estas prioridades, quais são? Saúde, emprego e educação. Foram mencionadas posteriormente. Tudo bem? É isso. Muito obrigada, Paulo, pela participação sempre. E a gente aproveita para deixar também um convite para você que está assistindo. Tem alguma dúvida de português ou mesmo quer entender melhor algum assunto que envolve a língua portuguesa? Participe do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV, no facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para que o professor possa respondê-la aqui no programa. E o Unifev em Pauta agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Te espero no próximo programa, tá bom? E não esquece que lá no facebook.com/rádio e TV Unifev você encontra todas as últimas edições do programa que já foram ao ar. Te espero por lá também. Grande beijo, tchau, tchau.